colleague of mine on a recent expedition to Venezuela went to work with an old medicine man who was famous for the use of a plant that had certain anticoagulant properties. When he got there, the medicine man had died, and the knowledge died with him. The problem is that every time one of these medicine men or shaman dies out, the knowledge is lost forever. It's as if a library has burned down. Once that knowledge is lost, there's no recovering it, and we pay a real price when these tribal societies lose their dependence on rainforest plants. I've been working with Schultes for over 14 years. I've apprenticed myself to him. He's the great white witch doctor to us ethnobotanists. But the fact is, we really need many more sorcerers apprentices working in the rainforest. No Brasil, a cidade de Belém fica na boca do rio Amazonas. Na universidade, a doutora Elaine Elizabetsky iniciou um projeto de pesquisa para extrair novas drogas das plantas. Numa ilha do estuário, Elaine está trabalhando com caboclos. De origem racial miscigenada, eles se fixaram na selva e aprenderam com os índios. A principal fonte de renda dos caboclos é o cultivo de plantas medicinais para serem vendidas nas cidades. Seu conhecimento está ajudando Elaine a desenvolver novos medicamentos comerciais. We have already established 2 plant species as sources of new anti-convulsant drugs. These very same plants are traditionally used to control and prevent epileptic fits, and our work has confirmed their effectiveness. I see a very good chance of them being marketed. Many people could benefit from drugs produced from cultivated plants. Not just those who are sick, but farmers, boatmen, truck drivers, and by preserving the environment, the whole of the community. Parte do mercado de ver o peso em Belém é toda dedicada às plantas medicinais. Tá bom? Escuta, por exemplo, olha, isso aqui, e para dor de dente, o que é que tu tem? Como é que usa isso? Peão branco você pega um galho desse, quebra e agita bem na gengiva do dente. Posso quebrar outro? Pode. Esta planta tradicionalmente usada para dor de dente é um analgésico em potencial. Um dos muitos que a universidade está desenvolvendo comercialmente. Pode-se levar 30 anos, se preciso, examinar milhares de produtos químicos para se desenvolver uma droga compatível com os padrões ocidentais modernos. Elaine acredita que ao estudar aquelas plantas com quem as conhece, tempo e custos seriam reduzidos. Bom, minha tia, tudo bem? We can find here medicines that were originally used by Indians in the forest. They assure us that have medicines for all kinds of diseases. Diabetes, headaches, flus, heart problems, diarrhea, everything. We can either look at those medicines without knowing what they are for, or we understand what they think about diseases, and then they teach us which plant is good for which disease. I'm pretty much convinced that if we can learn this knowledge and give it a modern scientific treatment, we can develop new important drugs. Os índios caiapós do Brasil Central têm um nome para cada planta da selva e um uso específico para a maioria delas. Apesar de 40 anos de contato com a sociedade branca, os caiapós ainda são uma tribo de guerreiros, cujo respeito pela floresta e seus rituais permanece intacto.
baguribo. Baguribo ine are wa power are tem. Bepto Pup é um xamã de Gorotirê, o guardião da sabedoria das plantas e o centro do projeto etnobotânico. Bepto Pup, Within the Kayapor medical system, there are two kinds of medicinal men. One kind is the true shaman. These shamans are capable of dealing with any kind of disease, physical disease and spiritual disease. Within the Kayapor project, we have informants of both kinds, and Bepto Pup is very famous within his own people as being a very powerful shaman. Elaine se concentra nas plantas usadas na gravidez. Uma orquídea rara usada como contraceptivo e outras que garantem um bom trabalho de parto. Sua pesquisa sugere que os caiapós há muito tempo sabem como controlar o tamanho de sua população. A meia hora de Gorotirê, Bepto Pup tem sua própria farmácia da selva, um jardim de plantas medicinais. Bepto Pup meniri wakam puji kra kekumne. Meniri wakam puji kra kekumne. Me kra ke ja kumne. Me prinde aire ja kumne. Ne kami yukli me kute amim kra umoi na robake. Nam tu me kra be tara kumne kam naite kra umoi kene. Nim kra ku ni tu abatai kumne. Ne kamare na kai go kumne. Samne ya pije mai ne me kra ke jana bakamare ai jiwani pa. Oko puji bi kra ket kumne na kam kra ket kumne. O projeto lutou pela valorização e reconhecimento da sabedoria indígena. Bepto Pup trabalhou com o etnobiólogo Daryl Posey durante 12 anos. What we're studying is a systematic knowledge which has developed for thousands and thousands of years and which is very rich. And so, to me, it's the question of whether it's science or not is a completely moot point. It is indeed science. It is indeed a very complex one. I think what is interesting is to try to translate that science to what are our science and what are the questions which we, or the methods which we think are necessary to produce science. And that's what we're trying to do as ethnobiologists, is to try to show how indigenous knowledge is not a question of whether you believe it or not believe it. It is, in fact, testable knowledge. O governo brasileiro não concorda com Daryl e planeja a construção de represas hidroelétricas que inundarão as terras indígenas, numa área proporcional à da Grã-Bretanha. A maior parte do dinheiro virá do Banco Mundial. Em 88, 2 chefes caiapós foram protestar em Washington. Daryl foi o intérprete deles. Desde então, ele tem sido interrogado pela polícia secreta, ameaçado de prisão e agora banido de Gorotirê. Fazendo da necessidade uma virtude, ele começou um estudo sobre as fazendas caiapós destruídas há muito tempo pelos fazendeiros de gado. Este foi o lar dos avós de Bepto Pup. Ele e sua mulher não vinham aqui há 50 anos. Bepto Pup is saying that this road cuts through the center of an old village site, a circular village site. It was a very large site and a very old site. The name of the village is Tongrai Tiri Binja. The Kayapor project is now in jeopardy because it has, first of all, tried to open space for the Kayapor themselves to speak.
And secondly, because we've been saying in as many ways as we can, that indigenous knowledge is important. It's extremely important to humanity. It's the new way, it's a new way of thinking, it's a new model, it's an alternative model, which we can, in fact, learn from and must learn from if we're going to stop this senseless destruction of the Amazon. Baikal. She's digging up yams She's digging up yams that were planted here about 70 years ago by her grandmother. She says she's digging up these yams so that they can be planted again, so that they can grow more yams for her granddaughter. Bepto Poop has for many years been a guide and teacher. He's a very respected man in his village. He's one of the most knowledgeable of the old men. He's been very patient with me. We've spent many times working together and trying to understand in a way that is the best possible how it is that he can teach me and how it is that I can learn, because the concepts, the bridge is very large between cultures. This is a medicinal plant that has been planted here by the Kayapo. A long time ago it continues to grow. And it's a plant whose seed is used for curing boils and tumors on the body. Bepto Poop says this is then mixed with a bit of water and rubbed on the boil, and what it does is it causes it to come to a head and then to dry up. This is one of the medicines that's easily testable in the laboratory, because it is in fact a medicine that we need, medicines for boils and tumors. So we haven't had a chance to test this one yet, but we hope that we soon will be able to do this along with many other. It happens to be this is one of about 600 medicinal plants, so we have had the difficult decision of choosing a priority of which are the ones that we think are the most important to society in general. Ethnobotany is a link between the scientific community back here and the medicine man or the primitive native in some tropical country who has some information which nobody will ever get value from unless that's transmitted. Na Universidade de Chicago, o professor Farnsworth está se especializando em desenvolver drogas das plantas. Karen Lowell trabalha com ele como etnobotânica. If you have a real sharp ethnobotanist, he will observe and question the native who has this information to an extent that that information will come out and be valuable. And as I say, that's as good as a preclinical trial. Karen entrou fundo na selva equatorial para colher 250 plantas medicinais usadas pelos índios Swa. Agora ela as cultiva numa estufa. A mais promissora é a piripiri antifertilidade. The Indian women told me they chew up the rhizomes of this plant, and after that they would become permanently sterile and no longer have children. We've injected a sample from the anti-fertility plant Piri-Piri, and this machine will take the compound and break it into a series of fragments. Each one of these peaks represents a fragment of that compound. At this point, we can't say whether or not it has side effects, but it's been used by the Indians for hundreds of years. So we don't think that there'll be side effects, but if it ever becomes a compound that would be used, it would have to be tested extensively. The wonderful thing about this study, even if it never goes to market, we've shown from the laboratory studies that what the Indians are doing with the plant is accurate.
it seems to have the activity that they're using it for. Os índios com conhecimento da selva amazônica deram ao mundo desenvolvido drogas que salvam vidas. Em troca, o homem branco trouxe doenças que arrasaram com 80% da população indígena. Jesus Kemi trabalha para o governo na área de saúde no Peru. Se ha caído estaba jugando en Colombia y se había caído. Se ha caído de arriba, ¿no? Yo me encuentro ahorita ya solo. ¿Te duele? Sí. Mi tribu Tuyeri, pues no había tanta enfermedad como ahora, ¿no? Desde el momento que ya entraron a la civilización, les ha llegado una peste, una enfermedad, donde que ya estaban yendo ya a la terminación de todos mis tribus. As empresas farmacêuticas entraram na selva, mas as drogas são caras e há pouco conhecimento para prescrevê-las. Algumas drogas banidas do mundo desenvolvido ainda estão à venda no Peru. Jesus conta com os remédios alopatas. Há apenas 30 anos, a missão dominicana entrou na selva para conhecer os selvagens e introduzi-los aos caminhos de Deus. Sempre ciente das mudanças, a igreja forjou um líder, o indígena Evaristo Nunquen. Com buen corazón, con el amor de Dios, siempre han dicho que nos regalan medicinas para no morir, ¿no? Y siempre han regalado. Ellos han dicho de que plantas medicinales, ese es el pecado, eso es dañino, que deberíamos de tomar remedios que vienen de afuera, fabricada. Reconocemos de que cuando nos han dicho que es pecado, es porque nos quieren quitarnos el valor que nosotros teníamos. Os índios acreditavam que os espíritos das árvores eram seus guardiães, e destruindo-as, elas iriam trazer doenças. As árvores agora viraram fonte de renda, assim como as crenças e a vida da floresta. Guilhermo Avelaro, xamã e curandeiro da tribo Shipibo, ainda acredita na sua própria cultura. Acredita no papel tradicional de sua medicina. Seu jardim é como uma biblioteca. A sabedoria de como usar as plantas atravessa gerações.
Tengo varias plantas. Tengo también ayahuasca, chacruna, chirixanango, sangre de drago, piñón colorado, blanco, marosa, piripiris y otras plantas también contra venenos de la víbora, plantas muy buenas. Por ejemplo, si tiene hinchazón, si tiene dolor de cabeza, si tiene otras dolencias, entonces que son fáciles de curar con plantas. La ayahuasca es una planta maestra, guía, que enseña y demuestra en la clarividencia. Es algo así similar al rayos X. Bueno, rayos X siempre tiende a encontrar la parte afectada de un mal. Entonces, igualito es la ayahuasca para poder descubrir la enfermedad de la persona. Con la ayahuasca se puede ver hasta los hígados, los pulmones, ¿no? Los riñones. Entonces, por lo cual yo siempre digo que sirve para descubrir los males. Nabi Bhagavai Raj Bhagavai Raj Unko Chandamini Damini Gonganoda Agada. O xamã acredita que as doenças mais sérias não são físicas, e sim espirituais. Guilhermo toma uma mistura alucinógena de ayahuasca, uma planta mestra que entra no mundo dos espíritos. Possibilita que ele faça o diagnóstico da doença e prescreva o tratamento. Essas crenças podem ter valor no mundo moderno. Quem responde é o neurologista peruano Fernando Cabiesos. People will not accept this scientific medicine, especially if it is introduced by despising their own medicine. They like their own medicine. They are born that way. You yourself are submitted to lots of things that are superstitious and poor understanding of the real nature of things. You feel, for example, you and I and many people in our community, that cold will produce a head cold. It has nothing to do. This is an infection. And a draft will produce that. And then you suffer a cold after a draft. This is not scientifically true. This is a cultural trait that we still have, that cold can produce illness and disease. And this is purely cultural.
Both a healer and an administrator. Como administrador e curandeiro, Guilhermo desenvolveu o projeto Ametra de aplicação da medicina tradicional. Ele procura conciliar tratamentos com plantas e drogas de laboratório. Ajuda a revivar o conhecimento indígena antes que ele seja perdido. O princípio é trabalhar de acordo com a comunidade na atenção primária de saúde, por lo cual se necesita la colaboración de los promotores de salud y de curanderos. Nas aldeias mais pobres, o hospital mais próximo pode estar a 5 dias de viagem. Os remédios alopatas estão raramente disponíveis. O projeto Ametra organizou jardins medicinais para assegurar tratamentos com plantas sempre que necessário. The problem is that scientific medicine cannot reach every part of the world for many reasons. One of the reasons is economic. Scientific medicine has become so expensive in equipment, in materials, in training of personnel, that it just cannot reach all the needs of the world, especially on those parts of the world where poverty is the basis for the economics. But besides that, even if you had all the money in the world, even if you devoted all the money, it is not only medicine. What do you gain by buying 2,000 X-ray machines and put them all around Peru and send them where there's no electricity? I mean, then you would have to revamp the whole area. How can you talk about good vaccination programs if you don't have ice all over Peru and you cannot keep the materials which are perishable? Na aldeia Santa Rosa acontece um curso sobre medicina tradicional. El morado. También la misma papa sirve para evitar el aborto. Una mujer que siempre aborta, darle de tomar 3 veces y ya no más aborto. Está totalmente independiente de los demás huesos, pero cumple una función. Índios que trabalham na área de saúde de todo o Peru se reúnem para reaprender, passar seus conhecimentos e revivê-los. Y se insertan en el muslo. Aquí, por esta zona. Um dos maiores problemas dos ameríndios é o dos parasitas internos. Um tratamento eficaz para eles é uma seiva extraída da árvore de ogê. Entonces, una vez que ya hemos tenido los datos exactos para usarlo, estamos educando a la comunidad para que se revalore esto. Corremos un poco de tiempo, pero llegaremos a combatir este parasitosis con el OG. A dosagem de OG mais eficaz e segura já se conhece através de testes em laboratório. Dado à comunidade a cada 3 meses, mata os parasitas e previne a ocorrência da infecção. Os remédios importados absorvem 1/5 do orçamento para a saúde no Peru. Pronto para usar e livre de taxas, OG é um dos muitos tratamentos alternativos feitos com plantas. Outros milhares ainda esperam ser testados.
Ao longo do curso, o povo da aldeia aprende a utilizar plantas à sua volta. Um jardim medicinal está sendo feito. Visitar a índios como Jesus Kemi pode devolver o conhecimento à comunidade. Mas o importante é reviver a cultura ancestral e o respeito pela floresta. Acá les voy a demostrar. Venga. Acá hay una planta que sirve para dolor de cabeza. Se tiene que preparar en agua, bueno, moler bien y luego, una vez que está preparado, se pone de esta posición y lavar, pues de frescar. Se le tuesta, ¿no? Sí, se lo quema. Bueno, nosotros esto lo utilizamos para las bebés que tienen, como se puede decir, antes no había vacunas, es polio, que no pueden caminar. Nosotros lo evaporábamos con esto. Ahí, chula. Sí, está con el reumatismo. Se llama labio de novia. Esta flor es muy buena cuando el hombre no tiene caloría, entonces debe comer las semillas para que tenga ganas de hacer relaciones sexuales con una mujer. Ven, atención. Sí, para eso es bueno. Para alguns índios, a crença nos antigos remédios está voltando, afrouxando o domínio da medicina alopata. Mas o Ocidente só se beneficiará tendo fé nos poderes de cura da selva. Mais de 10% de nossas drogas são de florestas tropicais e vendidas por 15 bilhões de dólares ao ano. No século XVII, os índios peruanos ensinaram aos padres jesuítas a cura da malária. Na Europa, o extrato da casca de quina ainda é famoso como quinino, a primeira de uma longa lista de drogas. Cocaína, oriunda da folha sagrada dos índios peruanos, é a base de toda a anestesia local. A capotém, usada para aliviar a hipertensão, é derivada do veneno de uma cobra da Amazônia. Uma planta derivada da Pervinca madagascan é o único tratamento que existe para a leucemia. Mas nenhum lucro jamais retornou para os índios. When you think of the number of rainforest products that we use today and the casual way in which we destroy it, it is really poor stewardship. I can't think of any drugs that I know in South America that have really benefited the Indians. That is one of the tragedies. O Jardim Botânico de Nova York fornece por ano 2.000 plantas da Amazônia para as maiores empresas farmacêuticas. Oh yes, I love Aristolochia. O Dr. Ian Price, diretor do Jardim Kew, desenvolveu um esquema em que índios e alopatas seriam beneficiados. Sections of the stem. Such an attractive plant too. We won't accept a contract with a drug company unless we are sure that we've signed a royalty agreement that will give money to the source of the plants. So, for instance, we have a royalty agreement with 2 pharmaceutical companies where the New York Botanical Garden gets a small percentage of any successful outcome, and so does the country.